Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 22 de agosto de 2024. O tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será: O que você quer que eu lhe faça? O texto que serve como base encontra-se em Marcos capítulo 10, versos 46 a 52. Não leremos o texto todo, mas quero ler aqui pelo menos a primeira parte. Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam por causa da gritaria, pedindo para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Tem algumas coisas que são importantes a gente entender aqui a respeito desse texto. A primeira coisa que temos que compreender é que aquela era a última viagem de Jesus para Jerusalém. Era a última vez que ele saía da região do extremo norte, na região da Galileia, e seguia em direção ao sul, à região de Jerusalém. Daquela viagem, ele não retornaria. Lá em Jerusalém ele seria preso, ele morreria. Aliás, chegamos a ver isso ontem. Na lição de ontem, nós vimos Cristo Jesus, um pouco antes desse momento, conversando com seus discípulos e mencionando que ele seria preso em Jerusalém, que seria torturado, morto, mas que ressuscitaria no terceiro dia. Entretanto, sendo essa a última viagem, veja, quando ele chega em Jericó, só para você ter uma ideia, Jericó era basicamente a última parada de Jesus antes dele poder chegar em Jerusalém. É a subida. Jericó está no nível do mar e agora há uma subida para Jerusalém. Ok? Estamos falando aí de alguma coisa em torno de 8 quilômetros, mais ou menos, de caminhada, subida ou ladeira acima. O que significa que para Bartimeu aquela seria a última oportunidade. Se ele perdesse aquela oportunidade, ele não teria outra de poder ter esse encontro pessoal com Jesus. O texto vai mencionar também que um outro detalhe que é muito importante é que até esse ponto no contexto do Evangelho de Marcos, com poucas exceções, Jesus dizia sempre às pessoas que não contassem a ninguém sobre os seus milagres ou sobre o que ele tinha feito, sobre quem ele era. Nesse relato, a gente encontra uma outra realidade. Bartimeu está gritando: Jesus, filho de Davi. Bom, isso aqui a gente tem que parar e pensar. Chamar Jesus de filho de Davi seria o mesmo que dizer que Jesus era o Messias. Por quê? Porque dizer que Jesus era o filho de Davi significava que ele se sentaria no trono de Davi, que ele reinaria sobre Israel. Era exatamente isso que esse termo, filho de Davi, representava. Então, quando ele vai chamar Jesus de filho de Davi, ele está falando exatamente sobre isso. Nessa época, envolvia pelo menos dois conceitos na teologia das pessoas, e o nosso guia de estudos vai mencionar os dois. O primeiro conceito era do retorno de um rei ao trono de Israel. E aí existe uma quantidade de textos aqui no nosso guia de estudos que dão base para isso. A ideia de que esse personagem ele realizaria curas e ao mesmo tempo expulsões de demônios, ele efetuaria grandes maravilhas para poder abençoar o seu povo. Então esses dois elementos estavam intimamente relacionados com a ideia de Jesus como filho de Davi. Então a gente está falando de alguém que de alguma forma já tinha ouvido falar sobre Jesus, que acreditava em Jesus como Messias. Quando ele ouve o barulho da multidão, ele pergunta quem é. Quando dizem para ele que é Jesus, ele grita bem alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez tenha sido exatamente por causa desse espírito que Jesus tinha manifestado nas curas anteriores, quando ele dizia: não contem nada a ninguém, não falem nada para ninguém, que as pessoas, talvez até alguns dos discípulos de Jesus mesmo, tenham dito: fique quieto, não incomode o mestre.
porque ele estava não apenas clamando a Jesus por ajuda, mas ele estava usando um título messiânico para Jesus. O mais interessante é que Jesus não o repreende. Jesus vai mandar um recado para ele. Digam para ele que eu já estou indo. Jesus vem até onde ele está, e então agora vai acontecer uma outra coisa. Jesus vai olhar para ele e vai perguntar: o que você quer que eu faça? E a fé de Bartimeu é uma coisa extraordinária, porque ele vai dizer a Jesus: Senhor, eu quero ver. E Jesus simplesmente opera o milagre dizendo: ok, então veja. E imediatamente seus olhos são abertos. E o texto vai mencionar que ele segue a Jesus. Ele vai passar a seguir a Jesus pela estrada. Ou seja, ele vai com Jesus para Jerusalém. E não existe aqui nenhum tipo de pedido da parte de Jesus para que ele se calasse. Quando você vai unir agora essa mesma ideia àquilo que o Evangelho de João também vai mencionar no capítulo 11, Jesus ressuscita Lázaro, e quando ele vai entrar de forma triunfal em Jerusalém, o livro das Atos das Nações vai mencionar que era Lázaro quem segurava as rédeas do jumentinho enquanto Jesus estava montado, e que haviam centenas de pessoas que haviam sido curadas por ele e que gritavam Hosana ao filho de Davi. Provavelmente Bartimeu estava entre essas pessoas. É a primeira vez que Cristo Jesus não vai pedir sigilo, muito pelo contrário, ele permite que o indivíduo siga até Jerusalém. É interessante que essa história é o encerramento da sessão de discipulado em Marcos, servindo como uma espécie de complemento e apoio para a história da cura de um outro homem cego, lá de Marcos capítulo 8, versos 22 a 26. As duas histórias acabam ilustrando que o discipulado consiste em ver o mundo e ao mesmo tempo a realidade dos novos olhos, com novos olhos. Às vezes, não claramente no início, mas sempre seguindo Jesus pelo caminho. Quando você vai olhar para isso, e é um contrassenso aqui, porque uma história de cura de um cego abre essa sessão de discipulado lá no capítulo 8. E a história da cura de outro cego vai fechar essa parte do discipulado. O que o autor da lição está aqui mencionando é uma coisa realmente significativa. O que Jesus estava tentando transmitir era a ideia de que aqueles indivíduos que eram cegos haviam tido os olhos abertos e agora eles enxergavam perfeitamente quem era Jesus. E os líderes religiosos, que deveriam abrir os olhos da multidão, eles mesmos eram cegos para a realidade de quem era Jesus. Então, essa sessão de discipulado vai se encerrar com essa tônica. Os cegos enxergam mais do que os líderes religiosos, porque eles são cegos espiritualmente falando. Então, quando olhamos aqui para o texto, a gente vai perceber exatamente isso. O Senhor Jesus está mandando aqui um recado, não apenas para as pessoas da sua geração, mas também para nós. Nossos olhos têm que estar abertos para podermos saber quem o Senhor é. Às vezes situações complexas acontecem à nossa volta e a gente tem dificuldade de poder entender de forma plena, ou lembrar pelo menos de forma plena, quem é Jesus. Ele nunca nos abandona, ele prometeu exatamente isso. O difícil às vezes é a gente permanecer fiel àquilo que são as promessas dele. Mas quando o fazemos, nós nunca seremos envergonhados. Pensando nisso, ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por sabermos que o Senhor pretende abrir os olhos de cada um de nós para que possamos ver e entender perfeitamente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ajuda-nos a estarmos firmemente alicerçados na tua palavra e a entender os tempos e ao mesmo tempo aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Abre nossos olhos. Colocamos também diante do Senhor cada pedido, Pai, que tem sido colocado diante do Senhor pela nossa comunidade de oração. Responde de acordo com a tua vontade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?